Esta noite eu queria compartilhar uma palavra, uma lição com os irmãos sobre o discipulado. Eu vou chamar esta mensagem Discípulos e o zelo da casa do Senhor. Alguém repita a palavra zelo. Zelo. A palavra zelo pode significar administrar diligentemente, com muito cuidado, com empenho, fazer o melhor a seu próprio favor e proveito ou em relação a outras pessoas. Queria mostrar aos irmãos que Jesus era governado pelo zelo da casa do Senhor. E se Jesus era governado pelo zelo da casa do Senhor, por que é que nós não devemos ser também governados pelo zelo da casa do Senhor? Alguém repita assim comigo: o zelo da casa de Deus me devorará, ou seja, me vai consumir. Em João capítulo 2, nós encontramos uma passagem bíblica em que Jesus faz uma limpeza ou uma purificação do templo. E nesta purificação do templo, Jesus move-se no zelo da casa do Senhor. João 2, verso 14 diz: e achou no templo os que vendiam bois, vendiam ovelhas, vendiam pombos e os cambiadores assentados. Sabe que há pessoas que, por não entenderem as coisas de Deus, confundem os conceitos e tropeçam. Já vi pessoas criticarem o facto de se ter livraria na igreja, de se vender CDs, livros, de se vender café ou santos, e dizem: a casa do Senhor é um lugar de oração, não é uma casa de comércio, de negócio, tal e qual como diz a Bíblia. Oh, meus queridos, nós temos que entender as coisas, porque senão tropeçamos. E é tão triste quando nós temos palas como os burros e só vemos em frente. Os burros é que são empalados para não poderem ver para os lados. Eu acho que ninguém aqui precisa de umas palas. Ninguém quer ficar empalado como um burro, um jumento, um jerico, certo? Então vamos entender uma coisa. No templo sempre houve pessoas a vender bois, ovelhas e pombos. Sempre houve. Eu repito, sempre houve. Porque estes eram os animais que eram usados para os sacrifícios, para as ofertas. Entende? De modo que quando as pessoas chegavam ao templo para sacrificar ou para oferecer por alguma bênção que haviam recebido, lembram-se dos 10 leprosos? Jesus disse: vão apresentar-se diante do sacerdote. Para quê? Para que o sacerdote examinasse a cura e depois eles tinham que dar ofertas de acordo com a cura que tinham recebido. E a oferta normalmente era o sacrifício de animais. Então no templo havia gente que vendia animais, sempre foi assim. E depois também havia os cambistas, porque vinha gente de muitos lugares, até de outras nações, que traziam moeda estrangeira e faziam o câmbio ali na hora para depois poder comprar os animais e sacrificar. Isto era uma prática comum no templo. Não era estranho, não pense que isto aconteceu só naquele dia. No verso 15 a Bíblia diz: e Jesus fez um azurrague de cordéis. Um azurrague é um chicote feito de cordas. E diz que lançou todos fora do templo, assim como os bois e as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes. É interessante que Jesus aqui não solta os pombos, manda que os donos os levem. Não quis criar muitos prejuízos às pessoas. Tirai daqui estes
e não façais da casa de meu pai uma casa de vendas. Bem, o que acontece aqui é que Jesus fica indignado por se aperceber que as pessoas estão a agir religiosamente e não por meio de fé. Alguém repita comigo: fé é religião. Fé é aquilo que você faz por amor, porque crê, porque deseja, porque o seu coração anseia fazê-lo. Religião é aquilo que você faz porque tem que fazer, é obrigado a fazer, está no livro, está no manual, está escrito assim, e então vamos fazer porque é de praxe. Isso é religião. Entende? Por isso é que eu tenho ensinado ultimamente aos irmãos: nós não temos que dar às pessoas livros com restrições ou proibições. Posso isto, posso aquilo. Para mim pode tudo o que quiser, até matar a mãe. Esteja à vontade. Porque quando nós damos livros às pessoas com as proibições, as restrições, nós estamos a dar às pessoas uma religião. E quantas pessoas é que não fazem certas coisas apenas porque não podem, mas dentro de si fazem-nas? E sabe o que é que Jesus disse? Que quando se tem um olhar cobiçoso para uma mulher, já se cometeu o pecado do adultério. Porque tudo começa dentro de nós e só depois acontece no exterior. Então, religião é nós fazermos as coisas porque tem que ser, porque dizem que é assim, não tem outro remédio. Vem nos livros, sou obrigado a fazer. Se eu pudesse, não fazia. Se eu pudesse, não ia. Se eu pudesse, não estava lá, mas tenho que estar. Assumi uma responsabilidade, comprometi-me, agora tenho que ir. Epá, não venha. Porque aquilo que nós não fazemos em amor e em fé, Deus vomita. Deus quer aquilo que nós fazemos em amor e fé. Repara o seguinte: porque é que estamos aqui hoje? Porque amamos a Deus. E se há aqui alguém que tem alguma responsabilidade na igreja, esteja aqui a executar a sua responsabilidade em fé e em amor. Não porque tem que ser. Eu vou porque tenho que ir, que remédio tenho eu? Se eu não for, vou levar uma reprimenda. Não leva nada. Nós aqui somos livres. Livres para vir e livres para não vir. O que é que adianta estarmos aqui com o corpo se o nosso coração não está cá? Isso é religião. Estamos a fazer uma coisa certa, mas com a motivação errada. Repito, estamos a fazer uma coisa certa, mas com a motivação errada. Estamos a desempenhar qualquer tarefa ou responsabilidade porque tem que ser, mas o nosso coração não faz. Isso é religião. Religião é isso: fazer aquilo a que estou obrigado, fazer aquilo que tenho que fazer porque tenho que fazer. E Deus não quer isso. Deus quer que tudo o que nós fazemos para Ele seja feito em fé e em amor. Faço porque amo, faço porque creio, faço porque desejo, faço porque o meu coração anseia fazer. Aleluia! Isso é lindíssimo. Então, quantas pessoas andam por aí perguntando: posso isto? Posso aquilo? Não posso isto? Não posso aquilo? Meu querido e minha querida, a Bíblia diz que o Espírito Santo escreve dentro do nosso coração as leis de Deus. Quando alguém ama ao Senhor e anda em comunhão com Deus, o próprio Espírito Santo testemunha no coração da pessoa o que pode e o que não pode. A pessoa sabe por Deus onde estar e onde não estar. Agora, quantas pessoas não estão em certos lugares com o corpo, mas a mente está lá, o coração está lá. Afinal de contas, o que é que está a acontecer? A pessoa, no fundo, ela não está a servir a Deus, ela não está a seguir ao Senhor,
ela está no fundo a fazer uma prática religiosa, porque está a fazer uma coisa aparentemente certa, mas com a motivação errada. Venha servir a Deus com alegria, venha à casa de Deus com entusiasmo, venha para cá porque deseja estar cá. Quer fazer alguma coisa para Deus? Faça com compromisso de fé e de amor. Alguém me entende? Então o Senhor Jesus viu que as pessoas iam ao templo e estavam a fazer apenas tudo aquilo numa questão religiosa, nada mais. As pessoas viviam numa rotina religiosa. Chegavam lá, ai, pequei, o meu pecado tenho que dar o quê? Tenho que dar um cordeiro, 2, 3, quanto custa, dê cá, tenho que me despachar, já é tarde. E lá iam, sacrificavam, iam embora. Pronto, já fiz a minha parte, já paguei a minha dívida, já posso ir à minha vida. E era assim. E depois estavam ali os outros a viver daquela religiosidade, daquele negócio. E Jesus ficou indignado com o facto das pessoas não irem ao templo com um desejo interior no coração de adorar a Deus e se arrependerem dos seus pecados e levarem a sério a palavra do Senhor. Isso indignou Jesus. Jesus ficou indignado por ver que as pessoas iam ali cumprir o dever, a obrigação, pagar a dívida e estavam-se literalmente borrifando para as verdades do Pai. Entende? E é por isso que Jesus tem uma atitude estranha. O que é que Jesus faz? A Bíblia diz que ele fez um azorrague de cordas. Ele pegou em cordas, enrolou as cordas e fez um chicote. E um chicote é para arriar no pessoal. Ninguém faz um chicote para saltar à corda. Não, para arriar na malta. E então Jesus começou a enxutar, a pôr aquela gente toda na rua, mandou toda a gente para fora do templo, soltou os animais, derrubou as mesas, havia dinheiro pelo ar, e a seguir soltou um brado e disse: não façais da casa do meu pai um covil de ladrões ou um lugar apenas para negócios. Jesus não estava a condenar o facto de haver lá quem vendesse, sempre aconteceu isso. O que Jesus estava a condenar era que as pessoas só lá iam para práticas religiosas, sem fé, sem a motivação correta no coração. As pessoas iam lá apenas para fazer o que sabiam que tinham que fazer, porque era obrigação fazer e nada mais. E isso indignou o Senhor Jesus. Os discípulos ficaram assustados e perturbados, porque o que Jesus fez foi muito violento. Eles não estavam habituados a ver Jesus agir daquela maneira. Consegues imaginar Jesus a derrubar mesas, a soltar animais com um chicote na mão, a açoitar pessoas? Alguém consegue imaginar isto? É bom que comece, porque esse também é o nosso Jesus. Quando é preciso, cá vai disto. Mas os discípulos de repente lembraram-se de uma coisa. Eles lembraram-se de um salmo que profetizava a respeito de Jesus e que dizia: o zelo da tua casa me devorará. Em outras palavras, o zelo que eu tenho pelas coisas do Pai, pela casa do Senhor, é alguma coisa tão forte que quase me leva aos extremos. Quero dizer aos irmãos, um discípulo tem que ter zelo pela casa do Senhor e pelas coisas de Deus. Alguém repita: zelo. Zelo pela casa de Deus, zelo pelas coisas de Deus, responsabilidade, compromisso, amor, dedicação, entusiasmo naquilo que faz. E diga aos irmãos que a casa do Senhor e as coisas de Deus, para nós,
elas devem ser tão importantes como são as nossas próprias coisas, a nossa casa, os nossos interesses e os nossos negócios. Há muita gente que vem aqui numa de assistir, receber qualquer coisa. Venha aqui para ajudar a construir. Venha aqui para dar. Venha aqui para fazer a casa de Deus crescer. E entenda que você faz parte da casa de Deus. Tenha zelo pelas coisas do Senhor. Ame as coisas de Deus. Preocupe-se com as coisas de Deus, até com as coisas mínimas e mais insignificantes. O zelo da tua casa me devorará. Por isso é que Jesus entrou ali e, indignado de ver as pessoas numa tremenda religiosidade, a fazer ofertas, a fazer sacrifícios, apenas porque tinha que ser, era a obrigação. No fundo ninguém sentia nada no coração. A maior parte das pessoas iam ali, como hoje muita gente anda por aí, numa postura totalmente religiosa. Lá dentro não há nada, é um vazio de santidade, de temor ao Senhor, de compromisso, de fé, de amor pelas coisas de Deus. Jesus se indignou e disse: hoje basta! E chutou aquela cena toda, o cenário veio abaixo e soltou um brado e disse: esta casa foi construída para ser um lugar de oração. E oração implica em intimidade, oração implica em relacionamento. E o problema é que vocês não têm nem intimidade, nem relacionamento com o Pai, com Deus. Isso indignou. E os discípulos, assustados, olharam para Jesus, pensaram: o que é isto? E de repente o Espírito Santo trouxe à lembrança deles: o zelo da tua casa me devorará. Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Deus quer que este zelo comece a devorar também a sua vida. No Salmo 119, o verso 139, diz-nos que o zelo pela casa do Senhor é um sentimento consumidor, alguma coisa que inquieta e que perturba por dentro. Salmo 119, verso 139, o Salmo diz: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Veja aqui um homem zeloso por Deus e pelas coisas de Deus. Ele ficava em sofrimento quando via que as pessoas à sua volta não davam valor nem importância à palavra do Senhor. Olhem, meus irmãos, eu vou dizer aqui hoje: qualquer pessoa que tem o zelo de Deus dentro do seu coração sofre mais. E sofre mais porquê? Sofre mais porque quer ver o seu irmão e quer ver a sua irmã a crescer na palavra e a levar a sério as coisas de Deus e a amar a Jesus e vir à igreja com amor, com entusiasmo e a fazer o melhor. E quando alguém que tem o zelo de Deus vê pessoas à sua volta a desprezar o pão que Deus envia, a viver desordenadamente, a desprezar o benefício do céu, isso gera uma angústia, uma perturbação interior. Isso consome a alma daquele que tem o zelo de Deus dentro do seu coração. Ele não consegue ficar indiferente. Alguém já sentiu isso? Quantos de nós estamos aqui hoje e antes de eu começar a falar, já olhámos à volta e já começámos a perceber que há pessoas que podiam estar aqui e não estão? Se calhar alguns de vocês nem pensaram nisso, mas algumas pessoas aqui já fizeram contas e já começaram a anotar na lista quantos podiam estar aqui e não estão. E alguns a dizer: e fulano e fulana durante a semana fartou-se de falar que está mal, com problemas, isto e aquilo, mas vejam lá se apareceu. E isso te deixa incomodado, isso te transtorna. Porquê? Porque o zelo da casa do Senhor está dentro de ti. E as pessoas que têm o zelo de Deus no coração,
elas sofrem mais. Elas sofrem mais. Elas sofrem com a bagunça, elas sofrem com a desorganização, elas sofrem com a confusão, elas sofrem com, sei lá, a anarquia, a desordem. Elas sofrem quando veem pessoas que não acertam o caminho, sofrem quando veem pessoas que não se enxergam, que não mudam, que não se sujeitam à verdade. Sofrem. Isso as incomoda, as inquieta, as perturba. Será que alguém já chegou lá? É a casa do Senhor? E é isso que a Bíblia diz: o zelo do Senhor me consumiu, isso me devorou por dentro. Este homem queria ver as pessoas à sua volta a viver a palavra. Ele diz: desprezaram-na, rejeitaram-na, e isso incomodou. Então o zelo de Deus em nós, o zelo do Senhor no nosso coração é um sentimento consumidor que nos inquieta e perturba, porque simplesmente nós queremos o melhor, o que é justo e o que é decente para a casa de Deus. Alguém diga: melhor, justo e decente para a casa de Deus. Quantos de nós não ficamos já indignados com pessoas que fora da casa de Deus dão um terrível mau testemunho do Evangelho? Isso nos indigna, nos perturba, nos deixa incomodados. Sofremos por ver gente que não vive como deveria viver e envergonha o nome de Jesus. Mas talvez há pessoas que não sentem diferença, não sofrem com isso. Isso não as incomoda. Dizem: cada um faz o que quer, e com o mal dos outros posso eu bem. Pois é, só que quando o zelo de Deus está dentro do nosso coração, a casa de Deus, as coisas do Senhor são tão importantes para nós como a nossa casa, a nossa vida e os nossos interesses. Discípulo sacrifica-se, renuncia, compromete-se. Por essa razão ele é capaz de dar a sua vida pelas coisas santas e sofre por elas, porque ele quer o melhor, o que é justo, o que é decente para o seu Deus e para a casa do Senhor. Sejam bem-aventurados aqueles que têm o zelo de Deus dentro do coração. Alguém repita: o zelo da casa do Senhor me consumirá, me devorará. Quantos irmãos aqui conseguem aceitar esta verdade de que o nosso amor ao Senhor e às coisas de Deus também se mede pelo nosso zelo, pela nossa responsabilidade e pelo nosso compromisso com as coisas santas? É fácil dizer eu amo a Deus e depois não ter zelo pelas coisas do Senhor. É fácil dizer eu amo a Deus, mas depois não tenho compromisso, nem tenho responsabilidade para com o Senhor e para com a casa de Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos que o zelo demonstra também a medida do amor que nós temos ao Senhor e àquilo que lhe pertence. Em Malaquias capítulo 1, o profeta diz no verso 6, Malaquias capítulo 1, verso 6: o filho honrará o seu pai. Temos aprendido sobre isto. Um filho deve honrar um pai, porque sempre que nós honramos os pais, nós estamos a trazer bênção para a nossa vida. O servo honra o seu senhor, diz a Bíblia. Então Deus queixa-se: se eu sou pai, aonde é que está a minha honra? Então quantas pessoas chamam Deus de pai? Oh pai, oh meu pai. Se eu sou pai, por que é que não me honram? Se eu sou Senhor, onde é que está o meu temor? Ou seja, se me chamam de Senhor, por que é que não me servem de coração? Por que é que não são comprometidos comigo? Por que é que não são zelosos no seu viver?
Por isso é que a Bíblia diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Religiosidade. Louvamos a Deus com a boca, contamos grandes coisas, mas depois a nossa vida testemunha que de facto aquilo que nós dizemos não corresponde minimamente à realidade. Porque olha, fé expressa-se por ações. Não há uma fé verdadeira sem haver ações correspondentes. Da mesma forma, o verdadeiro amor não se expressa só por palavrinhas. O verdadeiro amor sempre se expressa por atitudes, por ações. Quem ama sempre mostra que ama, não falando, fazendo alguma coisa que prova esse amor. Estou certo? Estou certo? Quem ama mostra o amor. Através do quê? Através de ações, atitudes. Quantas pessoas dizem eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas nunca te dão a mão? Nunca expressam em atitudes, em obras, em gestos esse amor. O mesmo acontece em relação a Deus. Oh Deus, eu te amo, aleluia, tu és tudo para mim. E vai um chelique agora, e vai uns tremeliques proféticos, e aí vai um xiribi, xiribá, xiribobobu. Mas na hora da verdade, do compromisso, da responsabilidade, do zelo, do temor ao Senhor, de levar a sério as verdades de Deus, onde é que eles estão? Cada um na sua. E é o que Deus diz aqui: chamam-me Pai, onde está a honra que me devem. Chamam-me de Senhor, mas não me servem. Alguém está comigo ainda? Muito obrigado. Diz o Senhor dos Exércitos a vocês, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Verso 7: ofereceis no meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Estes sacerdotes sabiam que quando iam ministrar no altar, deviam dar pão santo e deviam honrar a mesa do Senhor, e tudo o que fizessem no templo, no santuário, devia ser feito com muita responsabilidade, com empenho, com dedicação, com amor, o melhor. Não, eles faziam de qualquer maneira. A Bíblia diz que começaram até a aceitar ofertas para Deus de cordeiros cegos, mancos, deficientes, quando eles sabiam que Deus só queria cordeiros sem mácula, sem defeito nenhum. Isso indignou a Deus. Olha, irmãos, o nosso amor pelo Senhor também se mede pelo nosso zelo, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Já viu quantas pessoas amam a Deus, mas não são sérias nos seus compromissos? Até em relação à casa do Senhor. Quantas pessoas desejam servir a Deus e fazer alguma coisa? Quando você lhes entrega uma responsabilidade, ao fim de pouco tempo, começam a desprezá-la. Começam a fazê-la de qualquer maneira. Você sabe o que é que eu já ouvi? Eu já ouvi isto de pessoas na minha presença. Não tenho a obrigação de fazer mais porque ninguém me paga. No meu trabalho eu estou a receber um salário, eu tenho que dar o meu melhor. Aqui não, ninguém me paga nada. Será que não? Eu vou lhe dizer uma coisa: quem lhe deu a vida, quem lhe dá a saúde, quem lhe dá a força, quem lhe deu vida eterna, no dia em que nós não somos capazes de dar ao Senhor o mesmo que nós damos,
aos homens deste mundo que nós servimos, então nós não temos zelo de Deus dentro do nosso coração. Se aos homens deste mundo que me pagam um salário, eu dou o meu melhor, ao meu Deus, sem receber nada, eu dou ainda melhor, porque é o meu Deus, é o meu Senhor, é o Salvador da minha alma, é o que me deu a vida, é aquele que merece tudo de mim. Alguém diga amém. Vamos louvar a Deus por esses irmãos e irmãs que não recebem um chavo da igreja e vêm para aqui ajudar e fazer. Há pessoas aqui que por anos e anos e anos e anos, sem receber um chavo, um tostão, se sacrificaram, fizeram, fazem o seu melhor. Porquê? Não reclamam. Porquê? Porque têm zelo de Deus dentro do coração. Se servem aos homens, porque é que não vão servir ao Senhor? Vamos fazer menos para Deus porque não recebemos um salário, mas afinal de contas recebemos dele a paz, a saúde, a força, o vigor, a esperança, a alegria que nos fortalece, a vida eterna. Ele merece. Alguém diga aleluia. Irmãos e irmãs, nós vemos o amor que temos às coisas de Deus pelo nosso zelo e responsabilidade, pelo nosso compromisso. Quantas pessoas têm compromissos com esta casa? Estão aonde? O zelo pelas coisas de Deus, olhe, vê-se em coisas tão simples como, por exemplo, os horários. Eu gostava de saber se certas pessoas que trabalham para alguém também chegam sempre atrasados ao trabalho. Ah não, pastor, ao trabalho não posso. Ao trabalho não posso chegar atrasado porque senão sou despedido. Então, se não pode chegar atrasado ao trabalho porque é despedido, porque é que chega atrasado à casa de Deus? Quando não tem justificativa. Quando nós temos justificativa, tudo bem. Mas há pessoas que chegam atrasadas à casa de Deus por sistema. Aquilo já é alguma coisa que está dentro da pessoa. Vê que está na hora, pode ir, diz não, deixa passar mais um pouco. Que zelo é esse que nós temos dentro do nosso coração? O amor a Deus também se vê nestas pequenas coisas. Por exemplo, há pessoas que amam muito a Deus, já agora deviam amar um pouco mais a casa do Senhor Deus. E em vez de deixar os papéis no chão, as garrafas aí no chão, as pastilhas elásticas coladas debaixo das cadeiras, faz isso em casa? Faz isso em casa? Então, se não faz em casa, por que é que faz aqui na casa do seu pai? Ah, isto aqui é a casa do pastor, estou-me borrifando. Não é a minha casa, é a casa do seu Pai Celestial. Ah, eu rebento, ele manda arranjar. Isso prova que o teu amor por Deus é um amor estranho. Não tem zelo, responsabilidade, compromisso. Eu gostava de saber quantas pessoas é que lá em casa têm uma retrete toda suja. Gostava de saber quantas pessoas lá em casa, quando vão à sua casa de banho, a deixam num estado imundo. É claro que aqui ninguém faz isto. Eu estou a pregar para pessoas de outras igrejas, não é para vocês. Acalmem-se. Quantas pessoas? Ah não, na minha casa não. Na minha casa tudo limpo. Na minha casa o melhor. Na minha casa nada sujo. Na casa de Deus estou-me borrifando. Não quero saber. Claro, é a casa de Deus. Mas depois eu estou aqui dentro a dizer eu amo a Deus. E estou ali na casa de banho a deixar tudo imundo. A casa de banho também é de Deus. Não é só aqui este espaço. É também a casa de banho. O hall de entrada. A rua. Vamos lá, irmãos. De que lado estás tu?
Entende o que eu quero dizer? Zelo das coisas do Senhor. Venha à casa de Deus. Lembre-se, você vai à embaixada do céu na terra. Venha para cá o melhor que você pode e sabe. E quando vem, lembre-se, eu estou na casa do meu Pai. É também a minha casa. Eu quero dizer aos irmãos, se esta casa fechasse, ias para onde? Quantos irmãos aqui entendem que a casa física, não sendo a coisa mais importante, ela também é, em certa medida, importante para nós? Então ouça, risca as cadeiras, escreva cartas de amor aí nas cadeiras, elas são brancas, fazem lembrar folhas de papel, escreva aí, escreva a Almerinda, je t'aime. Quer escrever? Traga papel. Não escreva nas cadeiras. Não suje a casa de Deus. Está suja? Ajuda a limpar. Quando vai embora, arruma o que desarrumou. Alguém me entende? Era só o que faltava. Bem, se o zelo de Deus me consome, até as pequenas coisas são importantes para mim. Eu as valorizo. Eu gosto de gente que chega e diz: sabe, pastor, aquela luz, se fosse de uma outra cor, o chão, se arranjássemos ali daquela maneira, está para pintar, não sei onde é que é. É bom ver pessoas que têm esse zelo no coração. Entende? Deus queixou-se através de Malaquias: chamam-me Pai, não me honram. Chamam-me Senhor, não me servem. E depois desprezem o meu altar, porque vão lá fazer ofertas e sacrifícios de qualquer maneira. Por favor, irmãos e irmãs, ame as coisas que são do Senhor. Ame a casa de Deus. Ame. E ouça, se você acha que a sua casa fica a perder para a casa de Deus, levanta as mãos para o céu e louva o nome do Senhor Jesus. Olha, é melhor a casa de Deus ter mais do que a minha casa. É a de Deus, é a do Senhor. Porque há gente que diz: bem, a igreja parece um palácio. Amém. A igreja, não sei o que é que eles querem transformar aquilo no que? No museu? Não, queremos fazer o nosso melhor, o melhor que pudermos, porque não é a nossa casa apenas, é a casa do nosso Pai. Você sabia que há casas famosas neste mundo aonde tu não podes entrar de qualquer maneira? Sabia? Você chega lá de calções e dizem: aqui não entra, mas eu tenho bilhete, mas não pode entrar com essa roupa. Há lugares aonde entramos, não podemos abrir a boca, temos que falar assim, baixinho. E se nós levantamos a voz, vem logo alguém dizer: baixe a voz. Eu não estou aqui a dizer para você vir sempre engravatado e não pode falar aqui dentro. Eu só estou a dizer que há casas que são honradas por causa do conteúdo que há nelas, daquilo que se faz lá. Esta é a casa do Pai. Aqui vem a presença de Deus, aqui manifesta-se a unção, aqui temos aprendido a palavra, aqui temos sido curados, aqui temos sido libertos, aqui temos sido abençoados pelo Senhor. Será que não devemos honrar também a casa de Deus? O zelo da tua casa me devorará. Diga amém. Então, nós também
vemos o amor que temos pelo céu, pelo Senhor, em coisas tão pequenas como estas. Quantos aqui sabiam que Deus é um Deus de ordem e é um Deus de qualidade? Quando Ele mandou fazer o templo, deu instruções específicas. A casa era descomunal, profundamente bela. Claro, representa a igreja, eu sei, mas era física. E no mínimo todos nós devemos entender que quando estamos aqui, estamos num lugar que também nos pertence, que também é nosso em certa medida. Entende? Portanto, a partir de hoje, lembre-se do que você ouviu. Quando for embora, não deixe tudo bagunçado. Quando sair, procure deixar as coisas como entrou. Não estrague, não parta, não suje. O que é que isso tem a ver? Tem a ver que a maneira como nós tratamos a casa de Deus também expressa o amor, o zelo que nós temos pelas coisas do Senhor. Porque se não o fazemos na nossa casa, porque é que o fazemos na casa de Deus? Alguém pode dizer: deixe-me agora dar aí umas revelaçõezinhas sobre zelo. Primeira, Mateus 25, 21. Os irmãos estão comigo ou contra mim? Como o amém rebentou-me os tímpanos. 25, 21. E o Senhor diz: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito vou-te colocar, entra no gozo do teu Senhor. Primeira revelação sobre zelo. Para verdadeiros discípulos, as coisas pequenas no reino são tão importantes como as coisas grandes. Discípulos dão valor a coisas grandes e a coisas pequenas. É para o Senhor, seja grande, seja pequeno, que seja o melhor. É importante para mim. Não importa o tamanho da tarefa, importa para quem é. Eu estou a fazê-lo para quem? Para o Senhor. Pode ser pequeno, para mim tem grande valor e tem grande importância. É assim que pensa um discípulo. E então o zelo torna-se uma escada de progresso e crescimento. Os irmãos querem ver o que vai acontecer agora? Quantos irmãos aqui querem crescer e progredir? Diga eu! Já sabia? Mas a Bíblia mostra que o zelo pelas coisas do Senhor são uma escada de crescimento e de progresso. Quer crescer e progredir? Onde está o seu zelo pelas coisas do Senhor? Como tratas as coisas de Deus? Como te relacionas com aquilo que é de Deus? Com zelo, empenho, responsabilidade, dedicação ou de qualquer maneira? Nesta parábola, a Bíblia diz que houve alguém que foi fiel. Alguém repita: fiel. Fiel que nem um cão. Fiel naquilo que lhe deram para fazer. O Senhor deu-lhe talentos e disse: negocia. E o homem foi fiel que nem um cão. Quantos aqui sabiam que os cães são fiéis? O cão é fiel, é chamado o melhor amigo do homem, porque é fiel, é leal. Este homem foi fiel ao seu Senhor. O que ele recebeu, aquele pouco, ele aplicou aquilo fazendo o melhor. E o Senhor disse: porque tu foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. Então repara o seguinte: ele foi zeloso numa tarefa pequena. E porque foi zeloso numa tarefa pequena, ele subiu na escada do progresso, do crescimento, da exaltação, da honra. Porque viver o zelo de Deus nos promove. Acho que não me ouviram. Viver o zelo de Deus nos
promove. Quer ser promovido? Há gente que quer ser promovida. Vá atrás do zelo que essas pessoas têm com as coisas de Deus. Veja os horários, veja a forma como deixam as cadeiras, veja a forma como vem à reunião. Dê-lhe alguma coisa pequena para fazer e depois fica atento a ver como é que a pessoa faz. Há gente que faz durante 1 mês, 2, 3, 6 meses, muito bem. Depois faz relaxadamente. Porquê? Quer que eu lhe conte? Eu vou lhe contar o segredo. Porque durante aqueles 6 meses em que fez tudo muito bem, fez porque estava à espera da promoção. Como a promoção não veio logo, já que não me promovem, pois agora toma, faço de qualquer maneira. Mas discípulo, faz com fidelidade o seu melhor. Olhe, nem que o ponham a fazer a tarefa menor por 20 anos. Mas se eu estou a fazer para o Senhor, se é para o meu Deus, eu faço com zelo, responsabilidade, dedicação, porque é para Deus. E essa escada leva a crescimento, a exaltação e a honra. Segunda revelação: o zelo abre caminhos às pessoas. Quantos aqui acreditam que há pessoas que já perderam grandes oportunidades por serem relaxados, relaxadões, malandros? Primeira Coríntios 12, 31, leia lá comigo. 1 Coríntios 12, 31. A Bíblia diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo disse: procurem com zelo os melhores dons, um caminho mais excelente virá a vocês. Então, o zelo nos abre caminhos às pessoas. Você sabia que há gente que está debaixo de observação aí fora na vida? E você sabia que há gente que se queixa? Eu não entendo por que razão eu estou aqui há 100 anos e ninguém me sobe. Por que será? Ninguém me vê. Por que será? Provavelmente já viram o que não deviam ter visto. Alguém aqui pode dizer: fala Deus. Muito obrigado. Eu não sou Deus, mas fala em nome dele. Há pessoas que perdem oportunidades. Há pessoas que estão à beira de atingir coisas excelentes, mas a falta de zelo fecha-lhes o caminho. Porque o zelo, a responsabilidade, o compromisso abre o caminho às pessoas. Olhe que Deus vive estes princípios. Não são princípios humanos, são princípios divinos que os homens copiaram e aplicam na vida. Deus abre caminhos a pessoas que são zelosas, empenhadas, responsáveis, comprometidas nas tarefas que lhes são confiadas para fazer para o Senhor. A terceira revelação: os zelosos são uma forte influência motivadora. O que é que isto quer dizer? Os zelosos são pessoas que influenciam os outros, que motivam os outros, que conseguem trazer os outros atrás deles. Entende? Eu não sei se alguém aqui já foi contagiado por um zeloso.
Uma certa época da minha vida, eu aproximei-me de uma pessoa que levava os dias a orar. Literalmente. Aquilo afetou-me tanto que eu fui orar também, não digo tanto, mas quase tanto como aquela pessoa. O zelo daquela pessoa me influenciou a fazer a mesma coisa. As pessoas zelosas, elas influenciam os outros, elas são uma forte influência motivadora para a vida das outras pessoas. Digamos que são as mulas que puxam as carroças. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 9, verso 1 e 2. 2 Coríntios 9, verso 1 e verso 2. A Bíblia diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não preciso escrever, porque eu bem sei a prontidão do vosso ânimo. Que coisa lindíssima! Eles estavam prontos para dar aos irmãos necessitados. E Paulo diz: do qual me glorio de vós, para com os macedónios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. O vosso zelo tem estimulado muitos. Alguém repita: o zelo estimula outros. Então nós necessitamos de ter aqui algumas mulas zelosas para puxar as carroças da falta de zelo. Benditos sejam os irmãos que chamam a atenção dos outros dizendo: ó irmão, peço perdão, é com muito amor no coração, mas lá na sua casa o irmão faz este trabalho, faz aqui na igreja. Quem sabe você vai motivar alguém a imitá-lo assim e a agir de outra forma. Ou quem sabe você vai ganhar um inimigo para o resto da vida. Mas também lhe digo uma coisa: se ganhar um inimigo para o resto da vida, você também passa a saber que essa pessoa não foi, não é e dificilmente há de ser um discípulo a sério de Jesus. O zelo de uns motiva outros, estimula outros. Sabem os irmãos que isto da contaminação é algo muito interessante. Isto funciona tanto para o bem como para o mal. Já vimos pessoas que foram por caminhos errados porque foram mal orientadas, mal aconselhadas, mal conduzidas, mal influenciadas. Mas também já vimos pessoas que acertaram o caminho porque foram bem influenciadas. Precisamos de influenciadores, motivadores, pessoas dinâmicas que levem Deus a sério e que se tornem uma referência e um exemplo para os outros que estão à volta. Os irmãos sabiam que há pessoas que por natureza têm a tendência de seguir, de imitar. Há pessoas que têm uma personalidade mais forte, de modo que sabem o que querem e não são pessoas fáceis de seguir a alguém. Para seguirem a Cristo já é um problema, quanto mais seguir a outrem. Mas não é fácil para eles seguir a alguém, porque por natureza são pessoas muito decididas, sabem o que querem, são muito convictas de si próprias e do que querem para a sua vida. Mas há muita gente que é demasiadamente influenciável. Se andar com uma pessoa má, vai começar a ter as mesmas atitudes más. Se andar com uma pessoa boa, estimula-se a fazer coisas boas. Há muita gente assim.
Muita gente, por natureza, é facilmente influenciável. Nós aqui na igreja precisamos de bons influenciadores. Gente que motiva os outros às coisas boas. Não é gente que motiva os outros à porcaria. Não é gente que motiva os outros a falar mal deste, daquele e do outro. Não é gente que motiva os outros a fazer o que não deve. É gente que motiva os outros a fazer o que é certo, a fazer o bem, a agradar a Deus e a ser um discípulo cada vez melhor de Jesus. Então há pessoas que se motivam vendo os outros a agir. Os irmãos lembram-se dos discípulos? Jesus nunca os ensinou a orar partindo essa ideia do próprio Jesus. Nunca. Jesus nunca disse: cheguem aqui, vocês têm que orar, eu vou ensinar como funciona. Não! Os discípulos viram Jesus a orar, e foram ter com ele e disseram: ensina-nos a orar. Alguém entendeu o que eu falei? Jesus, com a sua postura, influenciou os seus discípulos. Eles sentiram-se motivados a aprender sobre a oração e a ir a orar, porque viram que Jesus orava. Eu acredito que se você começar a fazer certas coisas de modo manifesto, revelado, à frente de toda a gente, há pessoas à sua volta que vão imitá-lo assim. Começa a arrumar a igreja, há gente que vai juntar-se assim. Comece a orar, sei lá, publicamente, aí à frente de pessoas, de irmãos, de irmãs, em algum lugar, por exemplo, no meio de um jantar, no final de um café. Sabe o que vai acontecer? Há pessoas que vão querer orar consigo. Começa a adorar lá em casa, de repente os seus filhos querem adorar consigo. O que é que está a acontecer? Está a acontecer que pessoas são motivadas quando veem os outros a agir. Estamos a levantar isto aqui. Decreta em nome do Senhor Jesus que os badamecos já se foram todos embora. E aqueles que ficaram, que são vocês, todos vocês que estão aqui, em nome do Senhor Jesus, vocês vão ser terríveis e poderosas influências para o bem dos irmãos e das irmãs que estão à vossa volta. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Alguém repita: o meu zelo. Não ouvi. Por favor, seja zeloso a falar. O meu zelo vai influenciar e motivar os outros ao meu redor. Amém. Quarta revelação: a falta de zelo pela casa do Senhor tira-nos a força da bênção de Deus. Anote isto: a falta de zelo pela casa do Senhor tira-nos a força da bênção. No livro de Ageu, conhecem Ageu? Não é Ageu, é Ageu. Porquê que é Ageu? Porque continua a agir. Se fosse Ageu, já teria agido, não agia mais. Mas Ageu é presente. Entendeu a revelação? Ageu 1, a Bíblia diz no verso de número, pode ser o verso 8, 9 e 10. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, vou-me agradar dela e serei glorificado. Olhaste para muito, alcançaste pouco. Esse pouco trouxeste para casa, eu a superei. Porquê? Porque a minha casa está deserta
Alguém repita: a minha casa está deserta, cada um de vós corre à sua própria casa. 10. Por isso retém os céus o orvalho, a terra retém os frutos. Verso 11, nem vale a pena ler. O que é que estava a acontecer aqui? As pessoas do tempo do profeta Ageu, elas não tinham zelo pela casa do Senhor. A casa estava a cair, ninguém se importava. Havia um irmão que estava todo arrebentado lá na esquina, o pastor que trate. Havia um outro que não tinha transporte, no meu carro é que não vai. Se não tem carro, ele que tenha fé para ter um carro e depois venha no carro dele, que era só o que faltava, eu ir buscá-lo no meu carro. Alguém me ouviu? A casa do Senhor, acima de tudo, são pessoas. Neste tempo Deus queixava-se da casa física, mas a casa de Deus também são pessoas. E olhe para mim e ouça isto: você aqui não foi chamado para desprezar o seu irmão ou a sua irmã, foi chamado para cuidar dele. Eu disse, foi chamado para cuidar dele. Não sou eu que posso e devo cuidar de toda a gente, senão morro, mas tu podes cuidar do teu parceiro, no mínimo podes orar por ele. Quando eu digo orar, é na tua casa, orar em favor da sua vida, podes animá-lo, dar-lhe um sorriso, tu podes fortalecê-lo na dificuldade para que ele não desista da caminhada. Podemos ou não podemos? Porque é que não o fazemos? Porque não temos zelo de Deus dentro do coração. Olé? Mas amamos muito a Deus. Se amamos a Deus, como é que não nos preocupamos com os nossos irmãos? Se amamos a Deus, porque é que sabemos que o irmão A, B, C, D está para lá e nós não fazemos nada? Não, é coisa de pastor. Pastor, só pastor. Você sabia que um pastor tem cães? Alguém sabia que um pastor tem cães? Um pastor tem cães e ovelhas. E os cães ajudam a reunir as ovelhas. Onde é que estão os cães aqui? Não ouço ninguém a ladrar, só berram que nem ovelhas. Vou colocar aqui uma placa: precisam-se de cães. Muitas vezes nós achamos que pastor faz tudo. Você pode fazer algo importante. Conhece gente que precisa? Puxe-os, anime-os, estimule-os a vir à presença de Deus. Não pense só em si. Entende o que eu quero dizer? A casa do Senhor não é só o espaço físico. A casa do Senhor são também pessoas. E quando nós não cuidamos da casa de Deus, perdemos a força da bênção na nossa vida. Eu não vou dizer que ficamos amaldiçoados, porque eu não creio muito nisso, mas a força da bênção vai-se. E depois vemos pessoas que querem ir em frente e querem, mas a bênção que há neles não tem força. É como o sal insípido, não salga, não serve para nada. E há gente que tem uma bênção que só serve para ter chelique e tremelique. Não dá para muito mais. Falta alguma coisa que leve a pessoa para a frente de uma vez por todas. E por vezes é a falta de zelo, compromisso, responsabilidade com as coisas santas, com as coisas de Deus. Por favor, se você não ficar sacudido hoje, eu oro para que Deus envie um tremor de terra debaixo dos seus pés. Então, a falta de zelo pela casa de Deus afasta a força da bênção, como aconteceu a estas pessoas. E quando foram construir a casa do Senhor, a Bíblia diz que a bênção voltou a manifestar-se na vida deles. Quinta revelação: para um mestre que discipula, o zelo revelado pelos discípulos é uma das suas maiores recompensas. Eu vou repetir. Para um mestre que discipula,
O zelo revelado pelos discípulos é uma das suas maiores recompensas. Quantos irmãos aqui sabiam que isto para nós é a nossa vida? Isto para nós é a nossa vida, irmãos. Esta minha vida é isto aqui. Eu não sei, estou a precisar de uma Bíblia nova. É sinal que a uso. Ó irmãos, você acredita que não há nada que me dê mais prazer e realização do que estar aqui e servir a Deus? Nada. Eu entendo certas pessoas que têm certo tipo de atividades que dizem, isto é a minha vida, se me tiram isto morro. Eu entendo, porque é o que se passa comigo, isto é a minha vida. Eu não estou aqui, irmãos, por uma questão de ter uma vida boa. Se eu quisesse ter uma vida boa, eu usava uma estratégia diferente. Fazia 2 reuniões por semana e só pregava numa. E uma fogueira santa, irmã. E uma fogueira santa ao meio da semana, para aquecer as contas. Entende? Mas eu digo aos irmãos, quando eu paro, eu entro em sofrimento. Digo honestamente aos irmãos, há momentos que precisamos de parar, porque o corpo não é de ferro. Mas digo aos irmãos, não morro de cansaço, morro de tédio. Isto está dentro de nós. Conseguem entender o que eu estou a dizer? Sabe qual é a nossa maior recompensa? Em primeiro lugar, casa cheia. Foi o que eu disse aos irmãos na terça-feira em Olhão. Quando o Senhor mandou chamar os convidados, eu não posso ir à festa. Eu comprei um campo, tenho que ir vê-lo. Eu sou um grande empresário. Eu primeiro compro. E depois de comprar é que vou ver o que comprei. Eu também não posso ir, comprei uma junta de bois, tenho que ir experimentar os bois. Sou muito ocupado. O terceiro, eu também não posso ir, eu casei-me. Agora tenho que ir ver como é que funciona. E disse o Senhor, indignado, sai pelas ruas da cidade e traz aqui todos os coxos, mancos, cegos, aleijados, para que a minha casa se encha. Deus quer a sua casa cheia. A casa do Senhor é para se encher. E esta conversa de que nós somos poucos, mas todos bons, isto é conversa do diabo, do demónio. Quem diz isso é o demónio, é o diabo. O diabo é que diz isso. Poucos, mas bons. Cambada de hipócritas mascarados, falsos, que não têm amor de Deus no coração. Como é que alguém que ama a Jesus vai dizer somos poucos, mas bons? O mundo inteiro a caminho do inferno, e estamos aqui meia dúzia de gatos pingados, poucos, mas bons, francamente. Não é poucos, mas bons, é muitos e bons. Entende? E nesta parábola o Senhor mandou ir buscar gente que não valia nada. Olha, o empresário não foi, o trabalhador por conta própria não foi, o que se casou também não foi. E o Senhor diz, vai buscar aleijados, cegos, mancos, corcundas, zarolhos, marrecos, traz todo o tipo de gente e enche a minha casa. E eles foram. Passado um tempo, disseram, já fomos, já trouxemos. Diz o Senhor, ainda há lugar? Sim, ainda há umas cadeiras vazias. Disse o Senhor, vão agora pelos campos e obriguem-nos a entrar na minha casa. Obriguem-nos a entrar.
Eu disse aos irmãos na terça-feira: vamos obrigar as pessoas a entrar na igreja. Vem à igreja, vem à igreja. Não vou, dou-te 5 euros, então eu vou. Obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Deus quer uma casa cheia de gente. Ah, pastor, é muita gente, mas é muito lixo. Ouça, quem faz a avaliação é Deus, não somos nós. Porque se formos cheirar toda a gente, podemos apanhar uma decepção. Porque há gente que ao longe parece coisa boa, quando você se aproxima e cheira, aquilo cheira o pior que há. Deus é que julga, Deus é que separa. Jesus disse: meu Pai é o lavrador, Ele corta. Quem corta? O Pai. Qual é a nossa obrigação? É trazer para dentro, é encher a casa. Oh, mas aquela pessoa foi não sei o quê. Deixe ser. Mas aquela pessoa não presta, então ela é bem-vinda, que é para se tornar uma pessoa de valor. Ah, mas aquela pessoa é miserável, então está no lugar certo, o lugar dos milagres. A presença de Deus pode converter um miserável num abençoado. Que se encha a casa de Deus. Traga todos. Oh pastor, mas estas pessoas são todas rebeldes. Ora bem, isto é uma igreja de rebeldes. Traga todos, que a minha casa se encha. E diga a vocês, irmãos e irmãs, as pessoas dizem que a quantidade não é o mais importante. Eu vou lhe dizer, a qualidade é importante, mas a quantidade também é importante. Lá no céu vai haver uma grande quantidade de gente salva. Quantidade fala. Eu não me esqueço, um dia fui ali atrás comprar plásticos. A mulher perguntou-me: isto vai em nome do quê? Eu disse: Igreja do Espírito Santo, comunidade carismática. Disse ela: aquela igreja que fica aqui atrás. Sim, aquela igreja que ao domingo tem ali o parque cheio de carros. Exatamente, nunca lá foste, mas sabes que o parque está cheio de carros. Quantidade fala. E quero dizer aos irmãos e às irmãs: é preferível as pessoas estarem na igreja com todos os seus erros e defeitos do que estarem aí na porcaria do diabo, porque aqui em algum momento um milagre pode-lhes acontecer e as suas vidas podem ser mudadas pelo Espírito Santo de Deus. Agora lá fora é que nada vai mudar. Para que a minha casa se encha. E os irmãos sabiam que uma casa cheia motiva as pessoas? Se nós hoje estivéssemos na Penha com estas 300 e tal pessoas que estão aqui, os irmãos não imaginam o que ia ser a reunião. Aquilo seria um poder poderoso. Eu tenho a experiência, funciona sempre assim. Quando a casa enche e transborda, as pessoas animam-se, o rosto fica mais formoso, cantam com mais alegria, com mais entusiasmo, gritam mais aleluia, dizem mais olé. A casa está meia e o pessoal fica naquela postura: isto nunca mais acaba, falta muito tempo para ele acabar. É sempre assim. Tu podes não acreditar, mas quem ministra tem esta experiência. E irmãos, todo pastor, e se alguém disser que não, você diga a essa pessoa: vou orar por um mentiroso. Todo o pastor, ele se motiva e se anima quando vem ministrar a uma casa cheia. Todo. Isto é natural. Eu quero agradecer aos irmãos que vêm para a reunião, que vêm para a igreja, que vêm animar a reunião.
Obrigado aos irmãos. Os irmãos nos animam com a vossa presença. Não somente nos animam a nós, como animam os outros. Eu disse aqui no começo do Pentecostes, a geração do Pentecostes não vem ao culto. A geração do Pentecostes faz o culto. Qual é a maior alegria de um mestre, de um ensinador? É ver as pessoas a servir, a serem discípulos. É ver que aquilo que fala entra no coração. Quantos aqui sabiam que dói ensinar e ensinar e ensinar e ensinar e perceber que há pessoas que, em vez de ficarem mais espertas, ficam mais burras? Há alturas que tu e eu temos visões e vemos entrar alguém com umas orelhas grandes e dizemos: meu Deus, que metamorfose é aquela? Aquele irmão está a transformar-se num jerico. Isso dói, é frustrante, porque você ensina a palavra, você esgravata durante a semana para encontrar palavras em Cristo, no Espírito Santo, para pôr nas pessoas, e você percebe que não é toda a gente, mas há gente que, em vez de ficar melhor e mais inteligente, fica mais burro. Olhe para o seu irmão, não diga nada, olhe só para ele. Mas graças a Deus que aqueles que vêm à sexta-feira estão a ficar cada vez mais inteligentes, com mais revelação, com mais sabedoria, com mais conhecimento. Alguém recebe isso? É ou não é verdade? É ou não é verdade? A Bíblia diz: eu sou mais sábio que os meus mestres, porque eu recebo a tua palavra. Irmãos, a alegria de um ensinador, a sua maior recompensa é ver as pessoas comprometidas com Deus. Você não imagina a alegria que nós sentimos quando vemos as pessoas chegar à igreja, começarem a mudar de vida e levarem Deus a sério. Isso é uma alegria. Também se sente tristeza quando se vê, quando se percebe que há pessoas que podiam estar além e estão aquém. Entende? Podiam estar além e estão aquém. É uma pena. A Bíblia diz: a fé não é de todos. O que é que havemos de fazer? Vamos fazendo o nosso trabalho, acreditando que os que estão aquém hão de chegar a além também. 2 Coríntios 7, verso 7, a Bíblia diz: e não somente com a vinda de Tito nos consolou, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me alegrei. Paulo dizia: alegrei-me tanto ao ver o vosso zelo por mim, o vosso amor por mim. Eu tenho ensinado, vocês têm aprendido, vocês têm crescido, e a forma como têm vivido a fé me tem alegrado profundamente o coração. Foi o que disse Paulo. Foi o que disse Paulo. Então, irmãos, para um mestre que discipula, o zelo manifestado pelos discípulos é uma das suas maiores recompensas. E agora deixe-me dizer isto: são os zelosos, as pessoas com a qual se pode de facto confiar. Zelosos tornam-se confiáveis. Gente não zelosa gera desconfiança. Nunca vá à guerra com gente que não é zelosa. Nunca vá à guerra com frouxos. Nunca vá à guerra com pessoas sem convicção. Nunca vá à guerra com pessoas que não são sim ou não. Conhece aquelas pessoas que dizem pois, vamos ver, quer dizer, talvez. Nunca vá à guerra com pessoas assim.
Eu vou lhe contar aqui uma história. Havia um homem chamado Gedeão que foi levantado para destruir um exército inimigo. Juntou 32 mil homens. Quantos? E Deus disse: olha, tu tens muita gente contigo, muita gente não confiável. Manda embora os medrosos, aqueles que querem ir para casa ter com a mulher, os que não querem lutar. E ele fez isso. Ele disse: quem é medroso, quem não quer ir à luta, ao combate, volte para casa. Naquele dia 22 mil vieram-se embora. 22 mil, ficaram 10 mil dos 32 mil. Deus disse: Gedeão, ainda não tens um grupo confiável. Não. Há muita gente aí que não é de confiança. Não podes ir à guerra com essa gente toda, vão te atrapalhar. Você sabe que quem não está consigo está contra si. Quem não te ajuda a conquistar vai te ajudar a seres prejudicado. Então Deus disse ao Gedeão: leva-os a beber água e separa-os. Quem beber água com a mão, pões de um lado; quem lamber a água como um cão, pões do outro. E assim ele fez e separou-os em 2 grupos. Da parte dos cães, 9.700. 9.700 lamberam a água como os cães. 300 traziam a água na mão à boca. E Deus disse: olha, Gedeão, agora manda a secção canina para casa. Ó Senhor, mas são quase todos. Manda tudo para casa. Quem lambe água como um cão não está pronto para lutar, não é zeloso. Qual é o compromisso dessa gente? Põe-se de 4 a lamber a água como um cão. O inimigo vem, nem se dão conta do que está a acontecer. Manda essa gente embora. Ficou com 300. Porque os 300 bebiam água trazendo água na mão à boca. Eram pessoas atentas, zelosas, até para com Gedeão. Está aqui o nosso líder. O nosso líder tem que ser protegido e guardado. Eles bebiam a água olhando à volta, olhando para o seu líder. Está tudo bem com ele? Tinham uma atitude de zelo. 300. Como é difícil encontrar pessoas zelosas de compromisso e de responsabilidade. Deus disse: pegas os 300 e agora vais lutar. É melhor lutar com 300 zelosos do que com 32 mil bananoides. Estás de onde? Secção canina ou zelosa? Então mostra. Falar é fácil. Revela-te. Dá as caras. Entende? E foi com aqueles 300 que ele foi à batalha. Hoje aqui eu quero agradecer a Deus por pessoas que têm sido zelosas neste ministério com a nossa pessoa. Não estou a falar de pessoas que fazem o seu trabalho. Estou a falar de pessoas que sacrificam a sua vida, que se comprometem. Gente que está ao lado, que cuida, que protege, que defende. Entende? Deus valoriza isto. E quando vamos à guerra, nós não podemos levar qualquer coisa connosco. Há batalhas que só podem ser ganhas com gente zelosa, gente convicta, gente que está consigo nas boas e nas más. Olha que há gente que está consigo nas boas a ver o que é que pode chuchar de si. Nos tempos difíceis eles não se comprometem nem um pouco. Pode sobrar para mim, oh meus queridos e minhas queridas, gente a sério é gente que se compromete até ao tutano. Se eu tenho um compromisso com este ministério, com esta vida, com este líder, eu estou comprometido nas boas e eu estou comprometido nas más e nas difíceis. Zelo. Zelosos se tornam
confiáveis. Gente não zelosa gera desconfiança. E em último lugar, queria convidar os irmãos, deem graças a Deus por terem pais, líderes zelosos que te querem preparar para o teu encontro com o Pai Celestial. Olhe para mim. Você acredita que eu amo ou não? Está mudo? Perdeu a voz? Sim ou não? Por que é que você acha que eu grito consigo? Por que é que você acha que eu digo estas coisas? É porque eu não gosto de si? Não! É porque eu tenho zelo de Deus por si e eu quero que o irmão e a irmã cresça, melhore, conheça mais a Deus, seja uma pessoa com mais fé, mais forte, mais valorosa para alcançar tudo o que Deus tem para a sua vida. Não me entenda mal. Segunda Coríntios 11, 1, 2, para terminar. Tomara que vocês me suportassem um pouco na minha loucura, na minha gritaria. Está lá? Oxalá me suportasseis um pouco na minha insensatez. Vocês acham que Paulo também era muito sensato e equilibrado? Ele falava sempre assim: irmãos, sejam sempre zelosos do pão. E de repente alguém roncava num canto da igreja. Quantos de vocês sabiam que o zelo de Deus no coração por vezes nos impulsiona a fazer coisas até por vezes estranhas? Esqueçam. Você acha que aquilo que eu faço aqui em cima às vezes é de gente que bate bem da cabeça? Oh, que coisa esquisita, coisa estranha. Você sabe, o zelo de Deus pelas pessoas às vezes nos impulsiona até fazer coisas que aparentemente são estranhas. Era o que Paulo dizia aos Coríntios: oxalá vocês me suportassem na minha insensatez. O que eu tenho feito por vocês é por amor. É o que ele queria dizer. E agora veja o verso 2. Vá, anime-se, vamos terminar logo a seguir. Verso 2. Porque eu estou zeloso de vós. Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo dizia: eu estou zeloso por vocês, porque eu ando a preparar vocês, ó suas noivas. Ó noivas! Só há meia dúzia. Ó noivas! E os homens? Aqui não há noivos, só há noivas. As noivas, digam alguma coisa. Aqui não há noivos, só há noivas. Porque o noivo é Cristo. E Paulo dizia: vocês são a noiva de Cristo. Eu ando a preparar vocês como quem prepara uma noiva para vos apresentar a Cristo. E eu quero que quando vocês chegarem à presença de Cristo, vocês sejam uma noiva, mas uma noiva exemplar. Entende? Uma noiva comprometida, uma noiva com compromisso com Deus, uma noiva com vestes limpas, uma noiva verdadeiramente apaixonada por Deus. Deve ser triste um camarada ir se casar e a noiva aparece descabelada, a cara cheia de graxa,
só com um sapato no pé. Diz ele: amor, o que te aconteceu? Diz ela: epa! Arrebentou-se ali o pneu, ninguém sabia mudar, tive eu que mudar o pneu do carro. Olha só isto. Deve ser alguma coisa, irmãos, frustrante. É um casamento que fica lembrado para o resto da vida. Melhor dizendo, é um pesadelo para o resto da vida. Como é que você se vai apresentar perante Cristo quando Ele voltar? Eu ando aqui a matar-me todo, eu ando aqui a raspar-me todo, para ver se os meus irmãos e as minhas irmãs ficam cada vez mais bonitos, mais lindos para Cristo. E diga aos irmãos: a nossa maior recompensa é ver a noiva de Cristo cada vez mais comprometida com o seu Senhor. Agora, agradeça a Deus por ter pessoas que se preocupam consigo e que são zelosas por si. Entende? Porque querem o seu bem. Ninguém aqui quer o seu mal. Ninguém aqui quer a sua destruição. Ninguém aqui o quer ver para trás, caído, frustrado na vida. Toda a gente quer o seu bem aqui. Entende isto? E por isso o zelo de Deus em nosso coração nos constrange e nos impulsiona a falar como falamos e a fazer o que fazemos. Porque cremos que quando Jesus voltar, Ele não te encontre descabelada, com a cara cheia de graxa e a cochear em cima de um sapato, mas quando Jesus voltar e a noiva aparecer, Jesus diga: é mais bonita do que eu havia imaginado. Graças a Deus por isso. Então repita comigo: o zelo de Deus vai consumir o meu coração. E a partir de hoje, o zelo de Deus dentro de mim, ele vai crescer para um nível que eu nunca vivi antes. Agora deixe-me só terminar com uma história que veio ao meu coração, que tem a ver um bocadinho com zelo. Alguém está pronto? Está pronto? Então aí vai. Há não muito tempo atrás, num concerto de música clássica, as pessoas só tossiam. E tossiram tanto que o maestro mandou parar o concerto, virou-se para as pessoas e disse: nós não vamos mais tocar para vocês. Eu estou farto de vos ouvir tossir, porque cada vez que vocês tossem, vocês perturbam a nossa música. Vieram aqui fazer o quê? Estavam constipados, não vinham cá? Pagaram um bilhete caro para vir aqui ouvir música clássica, tocada pelos melhores músicos desta nação, e só tossem. Vamos vos dar uma segunda oportunidade. Vamos sair daqui a alguns minutos, voltaremos e veremos o que vai acontecer. Assim foi, saíram, voltaram. Quando voltaram, foi rara a pessoa que tossiu. Foi rara a pessoa que tossiu. As pessoas perceberam que o homem estava chateado, porque, quer dizer, entendeu? Não. Entendeu? Agora ouça. Alguém diz: isto tem a ver com o quê? Há uns que é a tosse no concerto da música clássica.
Tem outros que é a bexiga e o intestino o tempo todo durante a reunião. Estás a perceber, irmão? Pela manifestação dos irmãos a gente percebe que ela encaixou direta. Foi mesmo na mousse. Viu? Já ganhou a noite hoje. Já levou uma rebocada com cimento de qualidade. Mas de facto, agora falando seriamente, você vem à igreja, à presença de Deus, fazer o quê? Se a parte mais importante do que se passa na casa não acontece neste quadrado onde você está, então lamento informar, acho que você se enganou no sítio. Ok? É muito tempo. Eu também, quando estou com fastio, não tenho vontade de comer. E nos tempos que ficava doente, também perdi o apetite. Está lá os irmãos? Então a história do outro é válida para nós. Só tossiam, só tossiam, só tossiam, só tossiam, só tossiam. Você vem à casa de Deus com zelo de Deus? Ou você vem à casa de Deus, não tem um lugar melhor para ir? Porque eu vou à casa de Deus, a ver se encontro uma mulher. Tome cuidado. Olha que não é só pombas, também há cobras. Ai, meu Deus! Vai, toca aí alguma coisa animada, uma concertina, para os irmãos se aliviarem. Amém. Hoje que é o zelo de Deus, eu tenho que mandar todas, irmãos. Vai tudo enviada. Há vários espaços aqui. Há este quadrado aqui, o principal. Há a cava, há o subterrâneo, há o poço. Ao exterior, ao primeiro andar, ao segundo, sei lá. Mas a parte mais importante de todos os espaços é este aqui. Seja zeloso das coisas de Deus. Deus te recompensará por isso. Queridos irmãos, vamos ficar de pé para aliviar o ambiente. Para você que está lá em casa, Deus te abençoe. Isto é uma conversa em família, uma conversa de pai para filho. Está a ver a ideia? Meu Jesus. Olha à sua volta e diga, irmão, seja sempre zeloso do bem. Zeloso do bem. Zeloso do bem.